Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, trazendo para vocês aqui mais uma pesquisa aqui do nosso canal, do nosso repositório, que é a pesquisa sobre Itaúnas. Mais uma, né? Mais um vídeo aqui no canal sobre Itaúnas, divisa do Espírito Santo com a Bahia, um local paradisíaco que já teve uma vila anterior à atual vila de Itaúnas, vila essa que foi soterrada pelo movimento dos ventos e das areias, as dunas, que cobriram a cidade velha lá pelos anos 1940, 1950. E aqui a gente traz, na revista A Cigarra, de 1953, a matéria chamada Itaúnas, Cidade Condenada à Morte. E é muito interessante essa pesquisa, gente, porque ela mostra aqui aspectos muito humanos, né, da cidade, como as pessoas se comportaram com mais uma súbita notícia de que a cidade seria soterrada, segundo os cientistas da época, né? Porque não há o que fazer contra milhões de toneladas de terra e areia e ventos fortes que vêm da barra do mar, né? E o que você pode fazer é aguardar, esperar e se mudar quando puder, né? Infelizmente. E foi isso que aconteceu entre os anos 50 e 60. A cidade mudou-se de onde estão hoje as grandes dunas de Itaúnas para onde está hoje o vilarejo, bem mais afastado do mar, né? Porque antes a vila de Itaúnas ficava bem próxima ao mar. Hoje ela está bem mais recuada, tanto que quando você está no quadrado ali da vila de Itaúnas, que é como se fosse, mal comparando ali com vilas como antigamente tinha Cabo Frio, Arraial do Cabo, que você a vila Barra do Itapemirim, Santa Cruz, é mais ou menos a mesma coisa. O rio desemboca no mar, né? Aí tem aquelas falésias e tem as dunas, é muito bonito mesmo. Assim como é Trancoso, por exemplo, na Bahia, é muito parecido mesmo. E é um lugar que atrai muita gente, tem um festival de forró lá maravilhoso, né, no verão. Então a matéria fala assim, o texto é de Arlindo Silva e as fotos são de Richard Sasso e diz assim, destino trágico na localidade de Itaúnas, no Espírito Santo, desaparecer do mapa soterrada por gigantescas dunas. No decorrer da história registraram-se vários casos de sepultamento de edifícios ou cidades pelas montanhas de areia em diversas partes do mundo. Situação atual de Itaúnas, um Saara em miniatura. Aí deixa eu colocar aqui para vocês as cenas, né? Cenas do dia. Uma das mais mortas e tristes localidades que já conhecemos. Ruas e praças totalmente desertas. Vê que a população já foi meio que abandonando, né? Ou indo para a Conceição da Barra, ou descendo, né, para São Mateus, Guriri, outras localidades ali ribeirinhas. E também colônia de pescadores, né? Porque todo esse povo que morava ali eram pescadores, né? Viviam da pesca, da caça e também de suas pequenas plantações. E era um local lindo, né? Paradisíaco mesmo. Até hoje é, né? Mas tudo isso hoje, gente, está soterrado. Toda essa vila ficava praticamente à beira-mar. Hoje, na Vila Nova, você precisa andar mais ou menos 1 quilômetro até chegar no mar, né? Talvez a população tenha ficado com tanto medo das dunas que resolveu realmente recuar um pouquinho para se precaver e nunca mais acontecer isso. É claro que essas dunas estão se movimentando há milhares de anos, né? Então, com certeza os índios da região já sabiam desse problema e tudo, né? Então, seguindo, o texto fala assim: no extremo norte do estado do Espírito Santo, a cerca de 9 quilômetros da fronteira com a Bahia, existe uma cidadezinha cujo destino é o mais dramático possível. Morrer aos poucos, soterrado por colossais montanhas de areia, numa agonia lenta e irremediável. Isso é, o cara, né, o texto é maravilhoso, né? É uma agonia lenta e irremediável. Não há o que fazer. Infelizmente não há o que fazer. Aí uma vendinha vazia, gente, ó que pena. A vendinha aqui daquele senhor ali, ó. Aí continua. Chama-se Itaúnas, a cidade, né? É uma localidade capixaba. Acima de Itaúnas não há estradas de rodagem. E quem se aventurar por aqueles sertões
terá de se valer do lombo de burro para chegar até a fronteira baiana. Aí segue aqui, deixa eu ver. Olha lá, o título da matéria: Cidade condenada à morte. Do ar, né? Já conhecíamos Itaúnas de avião, porque há 3 ou 4 meses atrás, viajando para o norte, num Curtiss do Lloyd Aéreo brasileiro, o comandante da aeronave, o nosso velho amigo Niemeyer, a certa altura aproximou-nos de nossa poltrona dizendo: gente, olha, venha um instante aqui até a cabine, vou lhe mostrar um bom assunto para a reportagem do piloto Niemeyer, que sugeriu a matéria, né? Na cabina do comando do Curtiss, o Niemeyer apontou para um certo ponto da costa e acrescentou: está vendo aquele imenso lençol branco de areia lá embaixo? Com uma vilazinha ao lado? São as dunas. Aí o cara ficou interessado, né? O Newton, e falou: opa, vamos lá, né? Vamos fazer uma viagem até lá e vamos fazer uma matéria mais abrangente, bonita, com fotografias e tudo. Foi o que ele fez em 1953, gente. 71 anos atrás. Essa localidade, dentro de algum tempo, estará inteiramente soterrada pela areia. Por que você não vai visitá-la e fotografá-la antes que ela morra? Sugestão do piloto, né? A sugestão, um tanto patética, do comandante Niemeyer ficou marcada na nossa caderneta. Mas patética por quê, né? Nós iríamos ver a cidade condenada à morte na primeira passagem nossa pelo Espírito Santo. Todavia, há poucas semanas, na Câmara Estadual de Vitória, um deputado da oposição ocupou a tribuna para fazer um discurso alarmante sobre a ameaça. Onde é que eu estava, gente? Que paira sobre a pobre vila de Itaúnas, e clamou contra a apatia do governo. O governo do estado na época era Jones dos Santos Neves, que não tomava nenhuma providência para impedir o sepultamento da cidade pelo dilúvio de areia. Pode parecer muito estranho e até mesmo ridículo que um parlamentar oposicionista acuse o governo de não estar tentando até agora controlar um fenômeno da natureza. É engraçado, né? Não tem como. É como as enchentes, gente. Não tem como. O governo fala que vai pegar mais impostos, aí te cobra impostos dizendo que vai dar um jeito nas enchentes. Aqui em Vila Velha é assim, em Cachoeiro é assim, em outras localidades ali na região serrana, onde os rios descem com toda a força, quando tem as grandes chuvas e enchentes e tudo. E a prefeitura não resolve nada, nem Defesa Civil resolve nada, ajuda, mas não resolve, porque contra a natureza não há o que fazer. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, onde as pessoas ao longo desses últimos 100 anos andaram construindo dentro do rio, o que você pode falar, né? Nada. Infelizmente as pessoas precisam tomar consciência aí, junto com o poder público e alguma iniciativa que tem que ser privada, é óbvio, tirar aqueles edifícios ali que estão dentro do rio. Já aconteceu, né? Desastres horríveis ali nos anos 60, no rio Itapemirim, onde caiu um edifício ou 2 edifícios depois de uma enchente, uma coisa horrível, morreu gente e tudo. Mas contra a natureza não adianta. Não adianta. Adianta para arrecadar mais impostos, né? Aí adianta. Aí, dizendo aqui, talvez os leitores da revista revista Cruzeiro, né? Com um sorriso irônico nos lábios, estejam pensando que procurar impedir o avanço das montanhas de areia sobre a vila é o mesmo que tentar fazer o sol parar ou a chuva deixar de cair. Entretanto, o deputado oposicionista está com a razão. Opa, tá vendo o jornalista aqui, né? A ciência humana dispõe hoje de uma técnica eficiente e perfeitamente consolidada para controlar o fenômeno, ao mesmo tempo curioso e perigoso, das dunas. Por isso, também lançamos ao lado do deputado acusador nossa advertência ao governo capixaba. Se não forem utilizados em tempo os recursos da moderna geologia para brecar a marcha inexorável das dunas, dentro de alguns anos a cidadezinha de Itaúnas não existirá mais no mapa. E é isso aí. Não sei que tecnologia é essa. Aí o jornalista deu um chute, né? Chutou. Que tecnologia é essa, gente, que vai impedir ventos e vai impedir o movimento de areias? Que tecnologia seria essa? Fazer
muralhas de pedra impedindo o fluxo da areia. Impossível, não tem como, é como ensacar o vento, beleza? Outras cidades já foram sepultadas. De bordo de um avião, naturalmente, não se poderá ter, nem por sombras, uma ideia exata da ameaça que pesa sobre a vila de Itaúnas. Aí a gente vê, tá vendo, aquele senhorzinho ali, ó, levando uns mantimentos com seus cavalinhos ali, ó, no meio das dunas, coitado, né? A vegetação também é um fator que impede o movimento das areias, né? Quando há aquela vegetação de restinga, que é uma vegetação baixa por conta dos ventos do mar, né? E profunda, ela segura ali e não deixa as areias se movimentarem, né? É uma ideia, mas aquelas areias são muito quentes, é como se fosse um deserto mesmo, né? É muito quente. São mais ou menos uns 500 metros de areia muito quente em dunas, não tem como. Seria uma coisa hercúlea para uma comunidade pesqueira ribeirinha de mais ou menos 300 ou 400 habitantes, né? Em 1953, né? Você ia dispensar um dinheiro enorme. Seria melhor pegar esse dinheiro para impedir o movimento das dunas e colocar numa outra vila, que foi feito depois, né? Mas a gente chegando até lá, entrando na vilazinha pobre, parada e triste, como nós fizemos, então pode-se sentir o espectro da destruição pairando sobre ela. Olha lá as crianças, gente, as crianças inocentes, inconscientes, divertem-se correndo e pulando sobre a mortalha traiçoeira. Eita! Aí, pô, de volta do Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, estes repórteres entraram em contato com o professor Thomas Coelho, lente de Geologia da Faculdade Nacional de Filosofia, a fim de que ele, com sua autoridade, examinasse o caso de Itaúnas e emitisse sua opinião sobre como se poderá salvar aquela pequena localidade do sepultamento pela areia. Tá bom. Vamos ver o que disse o professor Coelho. Esse catedrático, além de fazer um estudo sobre a situação de Itaúnas, prestou aos autores desta reportagem informações impressionantes sobre o que as dunas são capazes de ocasionar no seu trabalho de destruição quando não controladas pelas mãos do homem. Bom, aí o antigo cemitério de Itaúnas, tá vendo aí nessa fotografia? As afirmações do professor Coelho servem de advertência ao governo do Espírito Santo. Se esse governo quiser, Itaúnas ainda poderá ser salva. Há exemplos diversos, disse o professor Coelho, de sepultamento de edifícios de até de cidades pelas dunas de migração. Em primeiro lugar, cita-se o caso de Kunzen, na costa do Mar Báltico. Ali as dunas, num movimento que durou 60 anos, cobriram e posteriormente deixaram a descoberta outra vez. Você vê que as dunas elas vão e elas voltam, é assim mesmo, elas andam mesmo. Fazem montanhas enormes que podem de repente desaparecer de uma hora para outra, né? E a areia se movimenta para outro local, né? A igreja principal da cidade, na sequência, no ano de 1809, a igreja estava relativamente ameaçada pelas montanhas de areia. Em 1839, 30 anos depois, o templo estava inteiramente coberto. E finalmente, em 1869, mais 30 anos depois, de novo, a igreja encontra-se descoberta, pois as dunas, na sua marcha progressiva, haviam seguido para diante, foram para outro lugar. Os ventos levaram as dunas para outro lugar. Aí ele fala que existe uma solução, mas na verdade não houve, né? Aí tem aqui o milagre de São Sebastião. A viagem para a região do norte do Espírito Santo seria um completo deslumbramento pela beleza de suas praias e de suas florestas de coqueiros, se não fosse a gente ter várias vezes de atravessar rios em balsas. Todo o encantamento que se encontra nos trechos em que a estrada corre paralela à praia desaparece na hora de se cruzar os rios em balsas. Eu não vejo porquê. Né? Em tudo quanto é lugar do mundo existe rio atravessado por balsa e mar também atravessado por balsa ou ferryboat, né? Isso é comum. E o cara está reclamando disso lá em 1953. Pô, presta atenção, né? A pior dessas balsas é a do Rio Doce. Aí ele faz uma reclamação, não é pelo trajeto, mas talvez pelas condições dessas balsas, né? O pessoal trabalha com lentidão, aí, ó,
e a embarcação só parte de um lado para o outro quando há 3 veículos para atravessar juntos. Imagina, você fica ali esperando mais 2 veículos chegarem, se demorar 2 dias, você fica ali 3 dias parado. Por ser uma balsa muito pesada, com motor de fraca potência, a travessia do Rio Doce demora quase 1 hora. Depois, para desembarcar os 3 veículos na margem oposta, vão mais 30 minutos. É um martírio. Cara, é engraçado, né? Aí tem aqui uma outra matéria falando de Auguste de Saint-Hilaire, que é um explorador europeu que esteve aqui no século XIX, falando sobre... andou por todo o Espírito Santo, né? Aos poucos, perguntando isto e mais aquilo a diversas pessoas, fomos ganhando a amizade dos moradores do local. E mais tarde havia uma legião de curiosos atrás de nós, do repórter e do fotógrafo, né? Por que a igreja está fechada? Ele perguntou. Indagamos do homem que nos havia atravessado o rio de canoa. Aí o cara perguntou, não tem padre? Já faz mais de 1 ano que ele não vem aqui. Convém esclarecer, Itaúnas pertence à comarca de Conceição da Barra. Itaúnas é uma localidade, um distrito. O município é Conceição da Barra, uma cidade bem desenvolvida no norte do estado. Conceição da Barra, bem desenvolvida em 1953, você imagina. O padre que ia oficiar em Itaúnas pertence à comarca de Conceição da Barra. E qual é o santo padroeiro aqui? Perguntou o repórter para o pescador. São Sebastião, doutor. E o senhor acredita que foi por milagre dele que as areias ainda não cobriram a igreja? E a igreja está aqui, cadê? Cadê a igrejinha? Era uma igrejinha muito simples, né, gente? É um lugarejo idílico, realmente, né? Maravilhoso. Aí a igrejinha aí, ó. A igrejinha de São Sebastião. Aí o pescador diz, né, que foi por conta de São Sebastião que ainda não havia desaparecido a cidade, né? Tá aqui um soldado do corpo policial de Conceição da Barra lotado lá. Por incrível que pareça, bem junto à praia, há uma fonte de água doce, onde todos se abastecem. Olha que incrível, gente. Próximo à praia ainda havia uma fonte com água doce. É incrível mesmo, né? Onde será que está essa fonte? Será que eles ainda extraem água dessa fonte? Aí está falando aqui que o cemitério situa-se ao lado da igreja, um pouco atrás dela. Ou melhor, situava-se, porque está quase inteiramente coberto pelas dunas. Algumas cruzes emergem da areia com os braços quebrados e apodrecidos. Somente 3 ainda não foram atingidos pela areia. O resto, numa área de 200 metros quadrados aproximadamente, desapareceu debaixo do grosso das dunas. O que fazer? Os moradores de Itaúnas, abandonados, sem recursos, não podiam lutar contra a força da natureza. Impossível, né, gente? O que fizeram foi construir um novo cemitério, mais longe da cidade e, portanto, mais a salvo do dilúvio de areia. O texto é bom, né? Esse cemitério novo já tem 3 anos. Quanto à igreja, a areia se encontra a 6 metros de distância da sua parte traseira. Aqui nessa foto a gente consegue ver mesmo, né? Cadê, gente? Aqui na foto a gente vê que a duna está bem atrás mesmo da igrejinha, né? Olha lá, olha a duna aqui atrás, ó. Talvez o que estivesse segurando ainda nesse momento são essas matas de restinga aqui do lado direito e do lado esquerdo, tá vendo? Aqui tem tá vendo? O mastro de São Benedito, de São Sebastião, né? Ou São Benedito, não sei, né? Aí fizeram outro cemitério. E a igreja já estava quase sendo tomada. Se, por exemplo, as dunas de Itaúnas avançarem com a mesma velocidade já mencionada na cidadezinha no Báltico, lá, Kunzen, 8 metros por ano, em 1 ano o templo de Itaúnas será totalmente alcançado. Aí não vai ter jeito mesmo, não terá como salvar, né? Aí o cara fala aqui que vamos, porém, em frente, rumo a Itaúnas, passando por São Mateus, né? A estrada de rodagem, diga-se a bem da verdade, desde Vitória até São Mateus é ótima. Olha que bacana. Aqui um relato bem interessante, né? O cara passou ali de Vitória até São Mateus por estrada de rodagem
em ótima condição. Ó. Aí tá falando aqui, todavia, além de São Mateus, a gente tem que abandonar a rodovia para entrar por um caminho aberto na mata, e esse caminho, uma autêntica picada de carro de boi, é que conduz à vila de Itaúnas. É a estrada que foi asfaltada recentemente, que da última vez que eu fui a Itaúnas, tem amigos morando lá, né, o Clóvis e outros amigos morando lá, e eram mais ou menos 50 minutos a 1 hora de estrada de chão entre a BR até chegar ao mar, né? Você vem pela BR-101 norte, aí você vira à direita, 90 graus e vai direto até Itaúnas, que fica à beira-mar. Então era uma estrada muito ruim. E agora, em 2019, 2018, imagina isso, né? 70 anos atrás, como não era. Mas o cara está dizendo que a estrada de Vitória é boa. Só pode ser percorrido de caminhonete ou de jipe. Essa estrada que liga a BR até Itaúnas. Depois de andarmos 2 horas por esse caminho rasgado no seio da floresta, avistamos na margem de um rio uma pequena vila, por trás da qual vislumbra-se montanhas enormes de areia. Lá estava Itaúnas. Aí tem essa senhora aqui, a figura mais curiosa é uma velhinha chamada Maria Jacinta, de 51 anos. Veja, gente, essa senhorinha, ela tinha 51 anos em 1953. Você vê o aspecto, né, da dureza da vida naquela época. Transformou uma senhora de 50 anos numa senhora de quase, parece uma senhora de 80, né? Vide a dureza que era a vida nesse período aqui. Ela nunca saiu de Itaúnas, nasceu sem braços, mas sabe fazer tudo com os pés. Costura, corta, penteia o cabelo da sobrinha, lava, faz tudo. Que incrível, né? Dona Maria Jacinta, que história maravilhosa, né? Da gente poder... Vamos tentar resgatar essa história da Dona Maria Jacinta? Olha ela aí, ó. Quem sabe? Aí segue aqui o texto... Deixa eu ver onde é que eu estava... depois de andarmos 2 horas por esse caminho, chegamos à margem do rio, buzinamos chamando alguém. Ali a pouco um canoeiro veio remando para a nossa margem. Ali nem balsa havia, porque Itaúnas é um lugar completamente isolado, fora de mão, uma localidade sertaneja, onde raramente chega algum estranho. Deixamos a caminhonete do lado de cá, atravessamos o rio, que também se chama Itaúnas, e nos encontramos dentro de uma das mais mortas e tristes localidades que já conhecemos. Aí ele faz esse relato, né? Precisamos defender o protetor da cidade, que é o santo, né? Se não fosse milagre por ele, né, a igreja já estava soterrada. Um senhor de barbicha, o mais velho morador da cidade, chamado Aprísio Cirilo da Silva Sena, aproximou-se do repórter dizendo: "Já viu o cemitério, seu doutor?" Eles chamavam o repórter de doutor. "Olhe, sou o mais velho morador daqui de Itaúnas, senhor Aprísio Cirilo. Vim para cá com 12 anos de idade e em janeiro agora completo 82 anos de idade." Então ele já morava em Itaúnas, gente. Vamos fazer a conta aqui? Caramba, gente. Olha isso. Como seria a vida nessa época, né? Em 1953, ele tinha 82 anos de idade. Então ele mudou-se para lá mais ou menos em 1890. Porque ele nasceu em 1871, né? Então o cara mudou-se, bicho, com a família para Itaúnas em 1890. Você tem uma ideia de como as coisas são muito mais antigas do que a gente imagina, né? Assisti todo o movimento das areias. Antigamente não havia esses montes de areia aqui não, senhor. Começou a aparecer de 20 anos para cá, dos anos 30 para os anos 50. Nos outros tempos havia uma mata entre a vila e o mar. Aí ó, tá vendo? Hoje toda a floresta foi soterrada, então havia realmente uma mata que protegia a Vila Velha de Itaúnas do movimento das dunas, porque lá o mar é aberto, gente, é uma boca de barra gigantesca, é uma praia enorme, como são as praias na Bahia, na verdade é o mesmo litoral, né? A geografia é a mesma, então segue aquele litoral, viajando quando a gente vai, por exemplo, de Vitória para Ilhéus de avião,
eu já fui algumas vezes, a gente consegue ver o litoral, aquele litoral gigantesco, extenso, de mar aberto, aquela boca de barra enorme, e venta muito mesmo, é vento de oceano, né? Aí ele diz que o senhor Cirilo, Aprísio Cirilo, né? Ele diz que a floresta foi soterrada. De 6 anos para cá, está falando de 1947, 48, as areias avançaram muito. Estamos com medo, senhor. Para mim, dentro de 10 anos, Taúna, ele falava Taúna, ele não falava Itaúna. Eu moro em Taúna, como ele pronunciava, estará todo debaixo disso. Venha ver o cemitério. Aí ele levou os 2 jornalistas para verem o cemitério. Então tá aí, gente, olha. Cidade condenada à morte, destino trágico da localidade de Itaúnas, texto escrito por Arlindo Silva, com fotografias de Richard Sasso, para a revista O Cruzeiro. Maravilhosa publicação, né? Que dá um relato, uma crônica. Perdão, não é nem Cruzeiro, nem Manchete. A revista A Cigarra, tá, gente? Desculpem. Revista A Cigarra, de 1953. Então aí tá toda a matéria, né? Contando a conversa que os repórteres tiveram com os moradores locais. Encontraram essa senhora maravilhosa aqui que a gente viu, né? Que é a senhora Maria Jacinta, de 51 anos de idade. E também esse aqui é aquele senhorzinho que a gente comentou agora, né? Tá aqui, ó. Sensacional. Contando que ele chegou lá em 1890 mais ou menos, para morar em Itaúnas, né? E a gente vê essa matéria sensacional. Tá aí uma família com as crianças, tá vendo? Todo mundo gordinho, ó. Não tinha ninguém passando fome não, né? Porque ali havia muita caça, muita pesca, mas a cidade estava condenada. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Tem outras, né? Essa matéria talvez seja a mais antiga. Eu já fiz pelo menos umas 4 pesquisas sobre a Vila de Itaúnas em revistas nacionais, porque a coisa era inédita. Uma cidade sendo soterrada por dunas no Brasil em 1940, 1950, 1960, era uma coisa rara mesmo, inédita, né? Então, quando saiu a primeira matéria, aí as pessoas replicaram e vieram outras equipes de jornalistas fazerem essas coberturas aqui na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Então, valeu, gente. Obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o Memória Capixaba. Se você puder deixar um like, compartilhar com os amigos. Se você deixar um dislike também não tem problema. Se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar, é o que eu vou fazer, né? Esse é um trabalho voluntário que eu faço aqui, por amor primeiramente a história, a geografia, que eu amo mesmo, e também fotografias antigas e textos antigos, jornais antigos, que eu adoro. É um dos hobbies que eu tenho, é ler jornais antigos, trazendo essas histórias de volta, que são histórias humanas, né? São histórias de pessoas. Não é toda história é humana, mas assim, história de pessoas, as crônicas do dia a dia dos moradores do Espírito Santo desde o descobrimento lá atrás, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Jacques, Vasco Fernandes Coutinho, né, Luísa Grinalda, e a gente vem, né, trazendo essa história de volta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.